Olá, começamos mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a Luísa Jaborandi, que é coordenadora do programa Mulheres 1000 aqui em Alagoas. Um programa criado pelo MEC em 2007, mas que eu particularmente não tinha conhecimento e acredito que muita gente não tem ainda conhecido a importância desse programa para mulheres, sobretudo mulheres que estão na faixa, na linha da pobreza e que podem criar condições de empoderamento, não é, para o empreendedorismo, para o protagonismo pessoal. Portanto, eu agradeço aqui a presença da Luísa Jaborandi, que vai nos falar sobre esse programa, que é um sucesso aqui em Alagoas. Verdade. Portanto, a primeira pergunta é: o que é esse programa na prática? Como ele tem se desenvolvido e como chegar às mulheres da maneira mais fácil possível? O programa Mulheres 1000 é um programa específico de qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade social. Ele é ofertado apenas para comunidades carentes, mulheres que comprovem a sua vulnerabilidade. O acesso é diferenciado, elas passam por um processo de entrevista. Nós fazemos busca ativa nas cidades, nos municípios, e fazemos a entrevista, a seleção dessas mulheres, e só entram as mulheres que realmente necessitam. Então, o perfil são mulheres acima de 16 anos, não tem limite, nós temos senhorinhas de 70, 75 anos fazendo o curso. São mulheres que estão há muito tempo fora da escola, mulheres desempregadas, com baixo nível de escolaridade, que sofrem violência doméstica. Então, nosso perfil é esse, de atingir e dar autonomia e qualificar profissionalmente mulheres em vulnerabilidade social. Pois bem, na maioria, acredito, serem donas de casa, né? Sim. É o público maior. Sim. E o que representa para essas senhoras, não é, estar participando destes cursos? Qual é a mudança que se percebe nas mulheres antes e após entrar no programa? O encantador desse programa é que ele transforma a vida de pessoas, né? Muitas dizem assim: eu sou antes e o que era depois do programa Mulheres 1000. Então, você tira a mulher de dentro de casa, você tira a mulher acomodada, não é? Muitas vezes que se acomoda, sofre violência doméstica, simplesmente porque ela não tem autonomia, ela não tem como gerar renda para sobreviver e ela se submete a muitas outras situações. Então, a força desse programa é essa, é da qualificação profissional. Eu digo muito que nós trabalhamos muito, existe uma preocupação muito grande em trabalhar políticas públicas específicas para mulheres, né? E nós temos no programa Mulheres 1000 uma qualificação profissional com recorte de gênero. O que é mais importante. É o clube da Luluzinha, né? Só para mulheres mesmo. Porque se nós formos avaliar entre a população vulnerável, quais que tem mais dificuldades são realmente as mulheres. Elas sofrem mais violência, elas recebem menos do que os homens, elas têm mais dificuldade de emprego. E aí, esse é o objetivo de ter esse recorte de gênero e ser específico para mulheres. Pois é, mulheres vulneráveis socialmente. Nesse contexto também está surgindo a possibilidade de atendimento às mulheres, né, trans, digamos assim. Já ofertamos, desde 2016, como as mulheres trans nos procuravam muito e como ele tinha esse foco, inclusive da metodologia ser para mulheres, até o conteúdo dos cursos, então, a gente vai trabalhar de saúde da mulher. Então, nós ficávamos sem saber como lidar com a situação, porque uma mulher trans, o trabalho da saúde dela é da pessoa e não da mulher, né? Ela não tem útero, ela tem próstata, em alguns casos, né? E aí nós precisamos readaptar o conteúdo de alguns componentes curriculares, preparar as outras alunas para recebê-las e preparar os professores também. E como as mulheres podem participar do programa? Qual é a condição de participação das mulheres? Qual é a via?
É uma chamada pública, né? Qualquer pessoa pode se inscrever e vai depender muito do parceiro. Então, quem solicita o programa Mulheres 1000 são as prefeituras, né? A maior parceria é feita com as prefeituras ou apenas com as prefeituras? Não, nós trabalhamos também em parceria com ONGs, com associações. Nós trabalhamos na ADEFAL, que é a Associação de Deficientes Físicos, e independe, né? Então, organizações não governamentais e governamentais também. Também, nós precisamos ter o parceiro. Estado também participa? Sim, nós atualmente estamos com 4 turmas na Central da Mulher, pela Secretaria da Mulher daqui do Estado de Alagoas. E como em Alagoas podemos avaliar a evolução desse trabalho que está aqui desde quando, já que o MEC lançou em 2007? Eu acho que a evolução do programa Mulheres 1000 no Estado de Alagoas é estrondosa, né? Nós já qualificamos só de 2011 para cá 9.000, estamos chegando a esse patamar de 9.755 mulheres só no Estado de Alagoas. Isso depois nós tivemos a possibilidade da execução financeira do Pronatec, que o programa Mulheres 1000 ele é financiado pelo Pronatec, do governo federal, e isso facilitou muito o acesso e a interiorização também do programa Mulheres 1000 junto com os campos do Instituto Federal. Pois é, onde existe campi, aqui das universidades, né, ou da Universidade Federal de Alagoas também pode viabilizar os cursos. Isso. Nós criamos o que nós chamamos de unidades remotas, que são as cidades em que não tem o campus, né? Então, se eu quero levar um curso, por exemplo, para Limoeiro de Anadia, como já fizemos na pactuação passada, nós fazemos parceria com a prefeitura cede o espaço físico. Essa é a estrutura que é dada. Basta isso. Pelo parceiro. Isso, basta isso. O espaço físico e o apoio logístico. Em algumas situações, nós não podemos comprar material permanente. Então, se eles querem o curso de costureira industrial do vestuário, a gente vai ter que ter uma oficina cedida ou emprestada pela prefeitura. Se é um curso de confeiteira, nós vamos precisar de uma cozinha cedida pela prefeitura, emprestada, né? Os demais insumos, recursos humanos, administração, apoio, bolsa, auxílio para as alunas, toda é feita através do financiamento do Pronatec. Exclusivamente do Pronatec? Sim, por enquanto sim. Quando nós iniciamos o programa, não era via Pronatec, né? Ele era via a Lei Orçamentária Anual, que disponibilizava para os institutos que aderiam ao programa, que é uma adesão pública e voluntária, não é? O IFAL nunca foi obrigado a oferecer o programa Mulheres 1000, mas ele reconheceu a necessidade de empoderamento e mudança de vida de mulheres num país, num estado carente, né? E que temos o ranking de violência de mulheres bem alto, principalmente também das mulheres trans, né? Então, assim, no início nós tínhamos um recurso que colaborava com o apoio do Instituto Federal e nós oferecíamos, mas não tínhamos a possibilidade de estender tanto, porque não era o suficiente para bancar. E aí, depois do Pronatec, aí foi um boom, assim, passamos de 200 mulheres numa capacitação, depois para 600 e 800 mulheres. Luísa, o montante de recursos que é utilizado para o desenvolvimento dessas atividades e se isso regula com o número de formações, o número de inscritos, qual é o critério para o manuseio desses recursos? Geralmente o governo abre o que eles chamam de pactuação, né? O Pronatec abre vagas e diz assim, vamos abrir vagas para o Brasil inteiro, para o Pronatec. Dentro do Pronatec, nós temos uma modalidade que nós chamamos de Mulheres 1000. Nós somos Pronatec, mas temos uma metodologia diferenciada. Esse é o que eu digo que é o encantador do programa. Ele encanta
por conta da metodologia. Uma metodologia que se preocupa... Que consiste em quê, basicamente? De acesso, ela é denominada é uma metodologia criada no Brasil, que veio de uma experiência do Canadá, mas que até então no Canadá era diferente. A metodologia do Canadá era de avaliação e reconhecimentos e aprendizagens prévias, que o Canadá ainda faz isso. Eles abrem, os colleges canadenses, eles abrem escritórios de acesso para atender populações vulneráveis. Sejam homens, mulheres, idosos, crianças, não há recorte específico. Mas quando a experiência veio para o Brasil, a nossa realidade brasileira não é igual à realidade do Canadá. As demandas são imensas em todas as áreas. A extensão territorial também é bem diferente. Então, assim, foi preciso adaptar a metodologia. Então, foi criada com base nesse trabalho do Canadá, foi criada a metodologia de acesso, permanência e êxito do Mulheres 1000, que é a forma de acesso é diferenciada, não são todas as pessoas que podem participar. Por quê? Qual é o critério específico? A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade e o sexo, né? E agora nós não falamos mais em sexo, é com a identificação com o gênero feminino, né? Qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino, ela pode participar do programa. É o caso do das programa trans. Está atendendo as trans. Isso. Não é isso? E aí, esse que é o diferencial. O acesso, que são mulheres vulneráveis residentes em comunidades carentes ou de populações, comunidades tradicionais. Já trabalhamos lá com comunidades quilombolas, com assentamentos, com mulheres ribeirinhas. Indígenas? Ainda não. Mas há essa nós estamos com né? essa pendência, essa dívida que nós ainda não conseguimos chegar lá. Já tentamos agora em Palmeira dos Índios, mas estamos amadurecendo a ideia. Mas já formamos mulheres da comunidade quilombola lá de Quandu, em Porto das Trincheiras, Poço, lindas, fizeram curso e para elas é uma maravilha, porque elas não saem do espaço delas, né? Nós estamos, enquanto Instituto Federal, cumprindo nosso papel social. Nós não estamos devendo ou nenhum favor à sociedade, nós estamos cumprindo a nossa missão, que é sair do nosso espaço e ir onde elas estão, para que elas possam ter alguma possibilidade na vida. Porque se não fizer esse movimento de ir até elas, muitas vezes em localidades longínquas, de difícil acesso, é pouco provável que essa oportunidade chegue às mulheres, né? Exatamente. Então, assim, se ela tiver que ir, se deslocar, começa porque ela não tem recursos financeiros para se deslocar, não é? Outra coisa, os maridos. Muitas vezes os maridos, nós fazemos uns trabalhos com os maridos também, para que eles aceitem, liberem, em algumas situações, a esposa para que possam frequentar. Há resistências? É comum haver resistência? Muitas. E aí, eles se sentem empoderados muitas vezes, eles se sentem incomodados com o empoderamento delas. Porque elas têm um módulo de empoderamento, um módulo de elevação da autoestima. Então, elas começam a enxergar a vida, possibilidades de outra forma. Além do que vivia, né, na dependência direta do companheiro, do marido. Né? Aí é quando entra a fase que nós chamamos a metodologia, que é da permanência. Teve o acesso diferenciado e a permanência. É comum haver evasão nos cursos? Poucas, muito poucas. A evasão maior, a evasão... E nós chamamos de evasão, não é tanto evasão. Evasão é uma mulher que consegue um trabalho, né? Então ela não pode mais frequentar, porque as turmas funcionam à tarde. Depois eu vou te dizer por que toda a metodologia é voltada para mulheres, né? Ela é personalizada. E muitas porque mudam de cidade, algumas agora o marido precisou ir trabalhar fora, porque consegue um emprego na área da agricultura, então muitas elas vão acompanhar o marido e tem que deixar o curso. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente.
tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Luísa Jaborandi, que é coordenadora do programa Mulheres 1000, aqui em Alagoas, um programa do MEC, que ele está implementado em 12 estados do norte e nordeste do Brasil. E Alagoas, qual é o alcance do Mulheres 1000, Luísa? Nós já atingimos 45 municípios, nós já beneficiamos mulheres de 45 municípios. E estivemos em 71 unidades do programa Mulheres 1000. Então, assim, eu digo 45 municípios e 71 unidades, porque nós voltamos, em algumas situações, para o mesmo município. Porque por mais que a gente oferte vagas, nunca nós vamos dar conta da demanda de mulheres. Então, só em Maceió, nós já oferecemos, voltamos com unidade 7 vezes. Né? Esses cursos, eles têm duração de quanto tempo? Qual é o período que vocês realizam esses cursos? Aí é quando entra aquilo que eu te disse assim, vou te dizer depois, é com relação à metodologia. Então, como a metodologia ela é personalizada, ela é toda voltada para mulheres, com pessoas que se identificam com o gênero feminino, ele só é ofertado às tardes, né? Por que às tardes? Porque pela manhã a mulher está fazendo o quê? Cuidando da casa, almoço, lavando roupa. À noite... As atividades domésticas. Isso. À noite, geralmente, os maridos estão em casa, elas querem acompanhar a família, né? Estar junto com a família e moram e são residentes de bairros violentos. Então, nós só ofertamos as turmas no período da tarde. Não vai aumentar a vulnerabilidade, né? No transcurso, não é? Exatamente. E são no percurso. Só 3 vezes por semana, porque muitas já exercem algum trabalho informal. Isso não impede que elas possam participar do programa. Basta que elas tenham inscrição no CAD único, né, o cadastro único do governo. E por ser só 3 vezes por semana e só acontecer às tardes, ele dura em torno de 6 meses. Né, porque são cursos de formação inicial e continuada. Qualificação profissional. Isso, qualificação profissional. Elas recebem no final do curso o certificado e a cerimônia de certificação é belíssima. Né? Nós fazemos questão de fazer a certificação como se fosse uma certificação, uma colação de grau. Uma colação de grau dentro dos moldes da colação de grau. Isso, elas entram com os padrinhos, elas recebem o certificado lá na frente. Por quê? Porque muitas estão recebendo um certificado na vida pela primeira vez. E é uma libertação que se coloca, né? Tem esse sentimento da libertação, de não depender do marido, não depender da família, para ser uma nova empreendedora. É que eu chamo de autonomia, não é? E para você alcançar a autonomia, você tem que ter conhecimento. E só se consegue conhecimento através da educação. Né? Aí é quando entra a importância do programa Mulheres 1000, é ter uma política pública em educação com recorte de gênero. Com autonomia, nós vamos prevenir uma série de outros problemas que a mulher vivencia. Não seria mais fácil, digamos assim, até de se abranger uma população maior se esse programa estivesse linkado a uma parceria com o governo do estado através da Secretaria da Educação para implementar em todos os municípios? O programa Mulheres 1000, ele também já está sendo ofertado pelo estado. O estado de Alagoas também tem o Pronatec e do ano passado para cá eles passaram a ofertar também turmas do programa Mulheres 1000. Eu digo, mas linkando numa parceria com a educação, diretamente com profissionais da educação. Qual é a estrutura que vocês têm para oferecer esses cursos diante da demanda que é imensa, não é?
A estrutura é dos próprios institutos federais, não é? Nós temos, assim, como as unidades remotas, que são os locais em que as turmas os cursos são desenvolvidos. Eles têm um link com o campus, né? Então, nós temos a estrutura do campus geograficamente mais próximo, que dá apoio. Mas os professores, os instrutores, sim, são do campo, da universidade, que estão nos campos, ou vocês do Pronatec é que vão disponibilizar? A resolução do Pronatec, ela possibilita que você selecione, inclusive os gestores das unidades. Né? Porque nós não vamos dar conta do Instituto, dar conta, além das suas turmas, né? Cuidar dos cursos de formação inicial das comunidades. Então, nós temos a possibilidade de contratação. Por isso que eu digo que é mágica essa possibilidade. Então, nós podemos contratar, fazemos uma seleção através de edital e análise dos currículos dos professores, da titulação. Fazemos a contratação desses professores e fazemos a contratação dos gestores locais. Então, nós temos uma equipe em cada unidade contratada pelo IFAL, recebendo o pagamento pelo Pronatec. E para montar a estrutura gerencial e a contratação dos instrutores, professores? Nós temos uma equipe multidisciplinar aqui, que também é uma experiência nacional, que nós temos todo o apoio do reitor do Instituto Federal, que abraçou a causa, né? Abraçou a causa com amor mesmo, eu digo que é amor, e nós podemos criar aqui uma estrutura multidisciplinar que acompanha diariamente todas as unidades no estado. Então, essa estrutura multidisciplinar é que cuida da seleção, através do edital, seleção dos gestores e dos professores também. Luísa, ao final de cada formação, pode-se dizer que as mulheres saem com esse conceito nos 3 eixos da educação, da cidadania e do desenvolvimento sustentável? Sim, sim. Nós temos essa possibilidade porque ela tem, além da questão do empoderamento, não é? Elas não chegam no programa, elas não começam elas mexem muito, elas dizem muito assim comigo, quando eu chego para visitá-las, às vezes elas dizem assim: professora, quando é que eu vou começar a enrolar meu brigadeiro? Se elas forem fazer o curso de confeiteira, né? Quando é que eu vou começar a vender minhas bijuterias? Mas elas passam primeiro por um processo de transformação, de mudança de vida, que a gente chama de módulo de elevação da autoestima. Então, elas chegam, elas passam pela fase de empoderamento, então elas vão ter as disciplinas de noções de empreendedorismo, noções de economia solidária, inclusão digital, reposição de conteúdos de português, de matemática. Elas têm saúde da mulher, qualidade de vida. Muitos fazem um exame de citologia pela primeira vez porque foram encaminhadas pelo programa Mulheres 1000. Elas passam por palestras, elas participam em sala de aula dessa questão: direitos da mulher, direitos e deveres da mulher, direitos e deveres da trabalhadora, que nós estamos qualificando profissionalmente, então elas têm que entender, elas têm que conhecer também. Então, elas amam saber, conhecer a Lei Maria da Penha, tratam a Maria da Penha como se fosse uma colega, né? Que uma vez uma aluna chegou para mim e disse assim... Há casos assim, característicos e que se pode ilustrar? Muitos. Eu gosto muito de contar histórias, sabe? Do programa, muitos. Pois fique à vontade. Uma vez eu cheguei numa das unidades, lá em Penedo, e perguntei: você está gostando do curso? Uma senhorinha. Eu gosto muito de conversar com elas. E aí ela chegou para mim e disse assim: professora, eu estou adorando o curso. Porque a Maria da Penha disse que não só é o homem bater na mulher, ele não pode destratar, ele não pode me chamar de feia, de velha, de gorda, ele não pode, porque foi a Maria da Penha que disse. E como eu estava muito cansada, viajando muito, aí eu parei para pensar:
será que a Maria da Penha é a professora? Porque a Maria da Penha disse para ela, Uhum. né? Será que a Maria da Penha é alguma colega de sala de aula? Aí depois caiu a ficha, eu disse, não, é a lei Maria da Penha, né? De tão próxima da realidade, não é? Que se Isso. coloca, que se traz para o cotidiano. E nesse caso é interessante porque aí está colocada o sentimento da violência psicológica, Isso. que não está dita dessa forma, não está colocada assim, mas elas têm a noção que não é só bater fisicamente, mas agredir, não é, psicologicamente. E paralelo a isso, para trabalhar essa questão das violências, sejam ela patrimonial, moral, sexual, psicológica, porque elas passam por tudo isso, né? São mulheres que têm uma história de vida muito parecidas umas com as outras. Nós temos uma metodologia também no primeiro contato com elas, é que elas escrevem pra gente o que nós chamamos de mapa da vida. O que seria uma Elas contam pra gente a história de vida delas. Elas sentam, são preparadas psicologicamente para isso também, e elas contam a história de vida delas, ou escrevendo, ou desenhando, ou fazendo colagem. O que se observa quando se começa a contar a história de vida? É diferente do que foi a geração das mães e a geração das filhas? Ou as situações se repetem? As situações se repetem, né? Assim, até quando você pega o mapa para ler, você vai ver que parece que foi praticamente a mesma pessoa que escreveu. Então, elas são mulheres que casaram logo cedo, ou que tiveram filhos logo cedo, 13, 14 anos, né? Muitas sofrem violência, muitas vezes pelos próprios pais, depois querem fugir da violência doméstica, correm e casam, achando que a saída seria essa, mas aí acabam vendo que não é. E aí, trabalhamos também paralelamente com relação a isso. Fazemos uma série de atividades paralelas para que ela possa vencer questões de violência. Então, nós fizemos há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, nós fizemos uma gincana com elas, que é uma gincana que era alusiva ao aniversário do Instituto Federal. E nós fizemos uma gincana e uma das tarefas era criar uma música sobre a violência contra a mulher. E nós gravamos o CD levamos para um estúdio, elas cantaram com a voz dela, criaram letra e música. Então, fazemos o máximo para empoderá-las e levá-las ao conhecimento do que seja realmente a violência. Permanência e êxito no programa. Há uma preocupação, claro, em garantir essas condições. E o que é feito nesse sentido? A permanência é você possibilitar a ida dela à escola, né? A voltar à escola, porque para elas é escola, e que ela consiga concluir com êxito. Então, elas quando vão, elas têm uma bolsa auxílio financeiro. No valor de R$14 o dia. Isso é estabelecido pela resolução do Ministério. R$14 o dia. Esse R$14 o dia serve para pagar o transporte. Em algumas situações, dependendo do município, nós pagamos um pouco mais, porque não existe transporte público em alguns municípios, elas precisam de mototáxi, né? E elas recebem a bolsa, elas recebem todo o fardamento. Por quê? Por que fardamento? Pois é, engraçado. A gente pensar assim, né? o que é que o fardamento tem a ver com o êxito, com a permanência, né? A gente não faz essa ponte. Essa ligação direta. Porque a grande maioria é extremamente pobre. E se sente constrangida de não ter roupa para chegar. Exatamente, repetir a mesma roupa. Isso é uma preocupação humanista até. Exatamente. O foco do Mulheres Mil é esse. Né? Elas podem levar os filhos. Quem não tem com quem deixar. Não tem. Creche é cada vez mais raro existir, né? Sobretudo nos municípios. Exato. Se você disser assim, se pobres. Você tiver que levar seu filho, você não vai. Ela não vai. Porque ela não tem com quem deixar. Então, nós há uma estrutura para receber essas crianças? Ela é adaptada, né? Ela é adaptada porque nem sempre nós temos creches, nenhum apoio municipal nesse sentido. Então, elas levam, então os gestores
levam atividades para as crianças, ou elas assistem aula com o bebê amamentando, com o carrinho do bebê do lado delas, não é? Ou nós tivemos também uns projetos em 2 unidades nossas, de Penedo, Piranhas, que eles criaram, e Arapiraca também, eles criaram os Filhinhos 1000. Que é os Filhinhos 1000? São ações de extensão, projetos de extensão do campus, em que colocam alunos que recebem uma bolsa para dar assistência aos Filhinhos 1000. Então, eles recebem os alunos, eles contam histórias, eles ensinam hábitos de higiene, tarefas da escola. O tempo que a mãe está em sala de aula, eles estão com as crianças do lado. Essa é a melhor proposta. Não é? Isso. Quando tudo de bom, há né? a condição de viabilizá-las, né? Isso. Porque há uma tranquilidade da mãe enquanto está recebendo os ensinamentos, sabendo que os filhos também estão sendo bem cuidados. E né? estão ali do lado dela e ela não está impedida de sair de casa para isso. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje entrevista a Luísa Jaborandi, ela que é coordenadora do programa Mulheres 1000 aqui em Alagoas, está nos dando as informações sobre esse programa que é fundamental para as mulheres em vulnerabilidade social. Portanto, quais são as atividades, as ações que são realizadas por meio dessas formações, Luísa? São todas ações que favoreçam a permanência das mulheres no programa, né? Como eu te falei, levar crianças, poder levar os filhos, são possibilidades de sair do espaço delas, conhecer outros mundos, ir para o shopping pela primeira vez, assistir um filme pela primeira vez. A produção, pois não, pode falar. Criamos o bloco Aparecendo as Margaridas, em que elas vêm às vezes do interior e temos o bloco que sai no Jaraguá. Na abertura da Liga Isso, Independente dos um blocos show. na Elas sexta-feira à noite. amam. E quando elas não têm possibilidade de vir, elas fazem o bloco na cidade delas também. Né? Temos um programa que é de empoderamento de meninas, que das filhas das Mulheres 1000, se a mãe é vulnerável, a filha também provavelmente será. Pode ser, exatamente. E já estamos iniciando esse projeto também do programa Mulheres 1000. Temos o coral. São várias atividades. Frentes de atividades, Isso, né? que a façam permanecer. Em As Alagoas, façam. qual é a característica dos trabalhos que são realizados pelas Mulheres 1000? Da formação. Eles são muito... Nós procuramos muito ofertar cursos que também deem a possibilidade do trabalho autônomo, não é? Por exemplo? Confeiteira, maceira, costureira. De repente ela pode... Também? A parte de estética nós estamos chegando agora. Nós temos massagista, depiladora e maquiadora. Mas que ela possa ou criar uma associação ou uma cooperativa, ou que possa colocar uma plaquinha na porta de casa e dizer assim, aceito encomenda de doces e salgados. Né? Costura-se. Então, nosso caminho é mais ou menos nesse sentido. A maior dessa procura possibilidade. aqui em Alagoas. Costureira industrial do vestuário. Nós já oferecemos 21 turmas só de costureira industrial do vestuário. Pois é, e com a expansão do parque industrial também habilita essas pessoas, essas mulheres a conseguir um emprego até numa escala que ela nem imaginaria ter, né? E aí existe um estímulo muito grande que é a formação de polos de costura, né?
polos municipais de costura. E aí nós já temos uma mão de obra qualificada para isso. E muitos cursos na área de produção alimentícia, que elas amam, né? É uma área que está ganhando corpo em todos os segmentos, não é? Além da área de turismo, nós temos camareira e meios de hospedagem, né? Cumins, mulheres que são auxiliares de garçom. Temos alguns cursos diferenciados, que é pintora de obras imobiliárias. A primeira turma de alunas trans tinham alunas de pintoras de obras imobiliárias. Então, assim, são cursos que possibilitam. Ela pode criar associação de pintoras imobiliárias ou ela pode dizer que faz o trabalho. E muitas pessoas, muitas mulheres que vivem sozinhas atualmente, na hora de contratar um estranho para dentro da sua casa, ela vai dar preferência a ter uma mulher, né? Ela vai se sentir mais segura e também ter a possibilidade de contratar uma pessoa de uma associação que tem uma indicação, né? É uma segurança maior, realmente. Isso. Vocês fazem a busca ativa também? Fazemos. Como é isso? Também faz parte da metodologia do programa. Nós chegamos na comunidade, a prefeitura geralmente passa um carro de som, convocando as mulheres daquela comunidade para que elas possam ir para uma reunião com o IFAO sobre o que é o programa Mulheres 1000. Aí nós fazemos antes disso, nós visitamos de porta em porta os CRAs, os CRAs da Coordenadoria de Assistências Sociais dos municípios vão nos indicar qual é a comunidade mais carente do município. E nós vamos lá visitar de porta em porta, panfletar, convidá-las para uma reunião de sensibilização. Elas vão para essa reunião, nós passamos como funciona o programa e aí, depois disso é realizada a matrícula delas. Ou seja, é uma transformação que leva à cidadania e à possibilidade de renda com o seu negócio. E também é empreendedorismo. O empreendedorismo. Então, nós já temos várias associações, algumas associações. Nós empoderamos as mulheres também nesse sentido. Então, elas têm SAN, Segurança Alimentar e Nutricional. Então, elas vão aprender que, se ela fizer bolo, ela sabe que 30% da renda da renda do município para compra da merenda escolar, do PENAI, tem que ser no município. Então, elas são empoderadas nesse sentido também. Bate na porta do prefeito e diz assim, eu tenho direito, eu quero vender meu bolo para merenda escolar. Perfeito. Né? E aí, tem a questão do estímulo ao empreendedorismo também. Temos algumas mulheres que fazem um trabalho autônomo, que isso também depende, é uma possibilidade. Às vezes ela tem os pais idosos, os filhos pequenos, então ela pode fazer um trabalho terceirizado ou trabalhar ali, independente de ter que ter um emprego formal. Luísa, como as pessoas podem chegar ao programa Mulheres 1000 aqui em Alagoas? Número de telefone, que você já nos passou, mas qual é a forma? São ofícios. Geralmente nós orientamos as prefeituras, então assim, uma vai passando para a outra, né? Nós já estamos com 60 ofícios de prefeituras. Já chegamos em quase 50% dos municípios que já foram beneficiados pelo programa, mas eles sempre solicitam, entram com ofício para o reitor do Instituto Federal, solicitando a implantação do programa Mulheres 1000 em seus municípios. E aí nós fazemos por ordem de solicitação, quando abre a pactuação, entramos em contato para ver também quais são os cursos adequados ao local. A região. Também tem esse outro diferencial. Dentro do olhar do APL, digamos assim, do APL, Arranjo Produtivo Local. Da vocação econômica. Então não adianta eu levar um curso que não vai ter demanda. Exatamente. Né? Então, se eu estou numa área, Guaripueira, por exemplo, nós levamos o curso de camareira e meios de hospedagem. Litoral de Norte, turismo. não é? Isso. Então, assim, aí nós sentamos com os CRAs, com o parceiro, CRAs ou não, né? E pesquisamos quais seriam os cursos. E aí, depois disso, nós fazemos a parceria para efetuar as matrículas. Pois é algo que nenhuma prefeitura deveria ficar fora, né? Em tese. Então, uma via seria a AMA, né? Chegar por meio da AMA também. Sim. De repente, numa reunião semanal da AMA, colocando essa questão de uma forma direta para os prefeitos que estão lá reunidos, sensibilizam-se no sentido de trazer esse projeto, porque é
é impossível achar que não seja importante, né, para a cidade. Nós ficamos limitados também com relação a vagas que o governo abre para a gente, né? A maioria das vagas do Mulheres 1000, elas são homologadas, elas são aceitas, mas a gente fica limitado. Atualmente nós estamos só nesse desenvolvimento, só nessa pactuação de agora, nós estamos com 2.304 mulheres matriculadas. 2.304 mulheres matriculadas em 31 municípios. Ou 13 unidades, 3 unidades no estado, né? E 2.304 mulheres. E já vamos atingir 9.755 mulheres só em Alagoas. E haveria a condição, digamos, se essa pactuação fosse feita com todos os municípios, de fazer o atendimento? Sim. Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos todo o suporte. Se tiver um financiamento para isso, é possível. Vai dobrar a carga horária do nosso trabalho. Mas a gente aumenta a equipe multidisciplinar e podemos com tranquilidade. Os encontros que são realizados são para socializar experiências bem-sucedidas? Como isso acontece? Nós realizamos o primeiro encontro, um encontro alagoano de Mulheres 1000, que foi em 2014. Vieram 1.000 mulheres lá para o ginásio do SESI, uma parceria com o Estado. Nós realizamos esse encontro e elas tiveram, isso faz parte do empoderamento também, né? Um trabalho de empoderamento. E agora nós estamos realizando encontro com egressas, porque nós não queremos perder o contato com elas. Nós queremos saber onde elas estão, o que elas estão fazendo, qual é o êxito. Aí é quando entra a metodologia, a parte do êxito. E já estamos realizando encontros regionais, já realizamos o primeiro encontro do Sertão, vamos agora realizar o encontro do Agreste, por região, e as prefeituras, elas possibilitam o transporte das alunas e a alimentação das ex-alunas, né, das profissionais, para que elas possam ter contato com a gente, que a gente possa reciclar. Além do nosso site, nós temos uma página que é para o portal de egressas. Nós temos um portal em que elas Qual o endereço? É Portal de Egressas Mulheres 1000, né? .edu.br. E elas se inscrevem e lá elas podem oferecer serviços. Nós temos cuidadora de idosos, cuidadora infantil. Recebe a formação e devolve isso na forma também de um outro contrato, digamos. Produtos e serviços elas podem também divulgar. E parceria com os empresários. Nós temos alunas fazendo vivências profissionais em hotéis atualmente, né? O setor empresarial poderia ser mais participativo no geral? Ou ele já está dentro dessa consciência? Quando nós chegamos perto e pedimos ajuda, eles abraçam a causa. Né? É interessante, é muito, muito interessante como eles abraçam a causa e que eles enxergam isso. Então é difícil você bater numa porta e pedir ajuda e eles dizerem não. Muito difícil. Até porque para eles investir nessas mulheres é interessante. Se eu vou oferecer no meu hotel uma vivência profissional, um estágio para mulheres, eu já vou ter uma profissional qualificada sem investir nada. Sem investir nada, exatamente. Bem, para a gente encerrar essa entrevista, infelizmente, que o nosso tempo está no final aqui, que avaliação você faria, no geral, das possibilidades de alcançar a totalidade dos municípios alagoanos dentro de um projeto que, como você disse, o município dá infraestrutura e o restante é todo o programa que se responsabiliza. Então, não é algo... E o retorno desse investimento é altíssimo para a população, sobretudo para as mulheres, né? Se pensar no investimento que você faz e o retorno para os municípios, seja ele até do recurso que corre ali, da possibilidade de você contratar professores daquele município, nós priorizamos as pessoas que moram na cidade, o retorno, ele é possível a gente atender a todos, desde que a gente possa renovar agora com o Pronatec. Nós estamos em stand-by, aguardando uma resposta do governo para saber da continuidade ou não. E estamos... Há o risco de não haver continuidade? Até agora nós não tivemos nenhum retorno com relação ao Pronatec pelo Ministério da Educação. O governo federal, não.
E aí esse retorno, e além disso, nós temos paralelamente no MEC, eu faço parte da comissão também, que é estudo de institucionalização do programa Mulheres 1000. Então nós não vamos depender mais de governo. Aí seria o Vai ideal. passar a ser uma missão dos institutos federais também. Pois bem. Bem, Luísa Jaborandi, eu agradeço mais uma Nós vez que a sua agradecemos. participação aqui conosco e sucesso nesse trabalho humanista de cidadania e de empoderamento para as mulheres. Nós agradecemos, Gorete, principalmente a possibilidade de divulgar essa política pública de tanta importância. É verdade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.